Fala galera, Tete Romário, nível C2, aula 2. Hoje nós vamos ver sobre os Advanced Passive Voice, tá bom? E o que seria, né, a voz passiva no nível avançado, né? Ela vai muito mais além da estrutura básica, que é usar o verbo to be e o passado particípio. Nesse estágio, o falante domina variações estruturais, escolhas estilísticas e efeitos discursivos, usando a passiva para organizar a informação, controlar foco e manter objetividade, especialmente em textos acadêmicos, formais e institucionais. Vamos aqui para o primeiro ponto, né? A voz passiva com múltiplos tempos verbais. No nível avançado, a voz passiva é usada com todos os tempos verbais, inclusive os menos frequentes. Por exemplo, the policy has been revised several times. The documents will have been analyzed by the committee by Friday. The project was being monitored during the entire process. A escolha do tempo na voz passiva segue exatamente a lógica da voz ativa, mantendo foco no resultado ou no processo, não no agente. Para o ponto 2, nós temos a voz passiva com verbos modais complexos. A voz passiva também aparece combinada com modais para expressar possibilidade, obrigação, dedução ou crítica. A estrutura é simples. A gente usa o verbo modal, o verbo to be e o passado particípio. Por exemplo, the issue must be addressed immediately. The data could have been misinterpreted. These measures should not be implemented without approval. Essa construção é comum em relatórios, pareceres técnicos e debates formais. No ponto 3, a gente tem a voz passiva com verbos de dois objetos, que a gente chama de double object verbs. Os verbos como give, offer, send, show permitem duas formas passivas e a escolha depende do foco informacional, o foco da informação, né? Por exemplo, the researcher was given full access to the database. Full access to the database was given to the researcher. No nível C2, né, no nível mais alto de proficiência, a decisão entre essas formas é estratégica, guiada pela progressão temática do texto, né, pela sua intenção na hora da fala. No ponto 4, nós temos a voz passiva com verbos frasais ou os phrasal verbs. Mesmo verbos frasais podem ser usados na voz passiva mantendo a partícula, certo? A estrutura. Por exemplo, the proposal was turned down. The issue has been brought up repeatedly. Several mistakes were pointed out by the reviewers. Esse uso exige atenção, a naturalidade ao registro, sendo comum em textos semi-informais, né? E os formais também, com certeza, né? Isso. No ponto 5, a gente tem a voz passiva com o infinitivo e com o gerúndio. A voz passiva ela pode aparecer em formas não finitas, algo essencial em escrita avançada. Por exemplo, the theory deserves to be examined further. She denied being influenced by external factors. The results need to be validated before publication. Esse recurso amplia a sofisticação sintática e evita repetições excessivas. No ponto 6, a gente tem a voz passiva impessoal, quando a gente usa o pronome it. Muito comum em textos acadêmicos e científicos, especialmente para evitar referência direta ao autor. A estrutura é a seguinte, a gente tem o it, o verbo to be, o passado particípio, e uma estrutura que começa com that. Por exemplo, it is widely believed that the system was flawed. It is being suggested that further research is required. Essa forma cria distanciamento, neutralidade e autoridade discursiva, principalmente em texto, né, que a gente não pode se colocar como sujeito no texto, tá bom? No ponto 7, a gente tem a voz passiva com o verbo get, que serve para um uso de estilística e pragmática. Embora menos formal, o get ele é relevante no nível C2 de proficiência por conta do valor expressivo dele. Por exemplo, he got promoted unexpectedly. The device got damaged during transport. O get ele enfatiza mudança de estado ou envolvimento do sujeito, sendo mais comum na fala e em narrativas.
Para o ponto 8, a gente tem a omissão do agente e a escolha discursiva. No nível avançado, muitas vozes passivas omitem o agente intencionalmente. Por exemplo, quando é óbvio, quando é irrelevante ou quando se deseja evitar a atribuição direta de responsabilidade. Não quer colocar quem é o autor. Por exemplo, mistakes were made during the process. Essa omissão ela pode ter implicações retóricas e até políticas, algo que o falante do nível C2 reconhece e controla. Ou seja, quando você está falando inglês em alto nível, você tem que saber, né, se você vai se colocar na fala ou não. E a conclusão é o quê, né? Que a gente dominando a voz passiva avançada significa saber quando usar a voz passiva por clareza e não por hábito, como combinar ela com os tempos verbais, os verbos modais e as estruturas não finitas, e como controlar o foco, o tom da fala e a responsabilidade discursiva. No nível C2 de proficiência, a voz passiva ela deixa de ser apenas uma estrutura gramatical e se torna uma ferramenta estratégica de comunicação, elevando muito mais o nível da sua fala, tá bom? Vamos aqui para o exercício, né? Questão 1. Escolha a melhor opção que melhor completa a sentença usando a estrutura da voz passiva avançada, né? Então, eu vou deixar você responder aí, dê um pause, que eu vou mostrar a resposta agora. Fica a letra C, porque a expressão by the time, ela exige o futuro perfeito para indicar uma ação concluída antes de um momento no futuro. Como o foco está nos dados e não em quem analisa os dados, a forma correta é o futuro perfeito passivo. A gente tem will have been mais o passado particípio. Vamos aqui para a questão 2. Escolha a sentença que demonstra o uso correto da forma passiva usando o verbo modal para expressar dedução, tá bom? Essa aqui é um pouquinho complicada. Dê uma pausa, tente responder, que eu vou mostrar a resposta agora. Fica a letra C, porque para deduções sobre o passado, a gente usa o must have e o passado particípio. Na voz passiva, isso se torna must have been e o passado particípio. As outras alternativas, elas apresentam erros estruturais ou temporais, tá bom? Vamos para a questão 3. E a última, né? Então, a gente vai identificar a frase que usa a voz passiva de forma impessoal, ou seja, a gente tem o pronomezinho it. Dê uma pausa, tente responder, que eu vou mostrar a resposta agora. Fica a letra B, porque a voz passiva impessoal, ela usa a estrutura it, verbo to be, e o passado particípio, mais uma estrutura que começa com that. O verbo believe, ele deve aparecer no passado particípio, e as demais opções contêm erros gramaticais, tá bom? E é isso, pessoal. Gostou da aula? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem também quer aprender inglês e lembre-se, quanto mais você praticar, mais rápido vai dominar. Até a próxima!